Vamos pegar então as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 26, versículo 36 a 46. Jesus no Getsêmani. Vamos ler então a palavra de Deus. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. 43. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Estamos numa série sobre a vida de Jesus. Vou falar bem rápido, só para a gente sintonizar aqueles que, onde nós estamos hoje. Falamos quando Deus escolheu Maria e José para cuidarem do Deus que se fez carne. Depois, quando Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu num lugar muito simples. Depois, quando ele tinha 12 anos, ele conversava no meio dos doutores e falava assuntos relacionados à obra do seu pai. Depois vimos a tentação, 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Depois disso, ele foi escolher os seus 12 discípulos e transformou-os de pescadores de peixes para pescadores de homens. Iniciamos logo após sobre os milagres. Jesus fazendo milagre lá em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Jesus curando um filho, o pai muito aflito. Mesmo à distância, Jesus mandou uma palavra e aquele menino foi curado. Jesus ressuscitou a Lázaro, já havia 4 dias, estava já cheirando mal, mas saiu do túmulo Lázaro. Falamos Jesus andando sobre as águas. Ele tem poder sobre as águas, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder também sobre a insuficiência. Ele multiplicou os pães e os peixes. E na semana passada e retrasada, nós falamos do ensino de Jesus, as bem-aventuranças. E hoje, já indo para as 4 últimas semanas que nós temos pela frente até entrar o Natal, nós vamos falar agora hoje do Getsêmani, semana que vem do julgamento, depois da sua morte e na última semana da sua ressurreição. Vamos refletir no jardim do Getsêmani então. Versículo 36, veja na sua Bíblia. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Qual era o momento, pessoal, aqui do texto bíblico? Você veja que é o capítulo 26, então já é um final já da vida de Jesus, são os últimos momentos da vida de Jesus. Aqui ele está logo após a reunião lá no cenáculo, quando ele lava os pés dos discípulos. Vamos imaginar a cena. Ele reuniu com os discípulos
ele lavou os pés e disse: façam vocês também essa mesma coisa. Aquele que quer ser o líder, seja o servo. Fez a ceia com os discípulos. Nisso o Judas, ele fala: há um traidor entre vocês. Quem eu, Senhor? Quem eu? Judas, vai e faz o que tem que fazer. Judas sai da reunião, e agora eles saem em 11 discípulos mais Jesus. Não está Judas mais, e eles vão ali direto para o Getsemane. Ele vai para o Getsemane. Como que era esse lugar? Esse lugar era um jardim. Muitos hoje, quando vão visitar Jerusalém, têm o privilégio de visitar esse local. É um lugar assim, bem tranquilo, bucólico, assim, bem, onde você vai ficar num ambiente bem calmo. É um ambiente que à noite você vai ouvir bem os pássaros cantando, aquele silêncio ali onde você vai, os pássaros, no sentido assim, os barulhos da natureza, não vai ter barulho de movimento. É um jardim, um lugar muito calmo para oração, é um ambiente muito tranquilo. Ali era também chamado de lugar de prensa do azeite, onde as azeitonas eram esmagadas, por isso que chama Getsemane, lugar de prensa de azeite, significa a palavra Getsemane. E ali então, uma lua bem cheia, imagine um ambiente bem agradável, esse ambiente que Jesus vai ter uma grande luta interior. Se você ver o versículo 37, você vai ver que Jesus leva consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Interessante, pessoal, que gente precisa de Deus e gente precisa de gente. Eu vou repetir. Gente precisa de Deus e gente precisa de gente. O próprio Cristo leva 3 amigos para um momento de solidão, um momento de batalha, de decisão, de escolha. Ele leva 3 pessoas com ele, pedindo apoio, pedindo a companhia, pedindo, naquele momento de angústia, que eles fossem parceiros dele em oração. E é interessante que a alma de Jesus está agitada no Getsemane. Por isso que ele leva os amigos. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. O versículo 36 diz que Jesus foi a um lugar chamado Getsemane. Então o Getsemane é o ponto A. Eles chegaram no ponto A. Eles estão em 11. 11 discípulos chegam com Jesus no ponto A, mas no ponto B só vai Jesus e 3 discípulos. Os outros ficam no ponto A. Isso está no versículo 37. Levou consigo a Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Depois ele deixa esses 3 discípulos no ponto B e ele vai até o ponto C. Isso está no versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. O versículo 39 fala: adiantando-se um pouco, então ele se afastou do ponto B, foi ao ponto C. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o rosto em terra, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como queres. Por isso que agora você vai ver que tem várias setas. Jesus vai voltar ali agora para o ponto B. Ele vai voltar no versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então veja essa agitação de Jesus. Então agora ele está no ponto B, dando essa orientação para os discípulos. Novamente ele vai ao ponto C, versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba,
faça a tua vontade. Agora ele está no ponto C, ele vai novamente ao ponto B. Versículo 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Ele vai estar no ponto B, ele vai para o ponto C de novo. 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ele está no C, por finalizar, ele vai para o B agora. 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Pessoal, veja como Jesus está agitado. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Ele está agitado, ele está precisando de amigos, companheiros de oração. E ele chega lá e eles estão dormindo. E ele pede para eles acordarem: orem comigo, eu preciso de vocês, orai e vigiai. Ele está precisando de um apoio. Por quê? Porque ele sabia que os momentos que o aguardavam seria um beijo de Judas, seria um tribunal, seria açoites, seria a cruz, seria a morte. Por isso que podemos dizer que ele estava com oscilações de humor. Versículo 38. A minha alma está profundamente triste. Está profundamente triste até a morte. Ele está angustiado, Jesus. Se você ver o texto de um pouquinho antes, João 15, quando ele está com os discípulos no cenáculo, fazendo a ceia e lavando os pés, ele diz assim, Jesus fala assim: tenho dito isso para vocês para que minha alegria esteja em vocês. Minha alegria. Ele sempre foi uma pessoa alegre, Jesus. Você vê nos evangelhos, mas no momento do Getsemane, especialmente no Getsemane, você vê Jesus profundamente triste, profundamente até a morte, diz a Bíblia. Ele está vivendo um momento de tristeza, de escolha, de saber que aquele momento era a hora de se entregar para o seu julgamento, morte. E ele faz um desabafo no versículo 38. Minha alma está profundamente triste. Interessante, pessoal, que aquele Jesus que sempre foi que acolhia as pessoas, agora está precisando ser acolhido. Aquele Jesus que enxugava as lágrimas, agora está precisando de apoio. Aquele Jesus que acalma o mar, o vento, o médico dos médicos, o que ressuscitou os mortos, ele agora desabafa, pedindo ajuda dos seus amigos, dos seus discípulos. Fiquem aqui, vigiem comigo, eu estou triste, eu estou precisando do apoio de vocês. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus fez essa oração por duas vezes, no versículo 39 e no versículo 42. 30 metros adiante dos discípulos, ele faz essa oração. A tentação é fugir da cruz. A vontade humana, porque Jesus ele era Deus sim, mas ele também era homem. A gente diz que ele era 100% Deus e 100% homem. Ele ia sentir a dor daqueles cravos nas suas mãos. Ele ia sentir a dor daquela cruz, dos chicotes, dos açoites. Ele ia sentir toda aquela dor. E nesse momento ele ora, até mesmo pensando em desistir. Até mesmo quando Pedro disse para ele assim: Jesus, você não vai para a cruz, eu não vou permitir você morrer na cruz, Jesus. E Jesus fala assim para ele: arreda-te de mim, Satanás. Satanás significa adversário. Pedro, você é uma pedra de tropeço, porque você não está pensando nas coisas de Deus, e sim nos homens.
Jesus sabia que aquele momento era o momento que ele tinha que se entregar. Como um cordeiro, ele tinha que se entregar. Porque quando a turba, os soldados vão chegar, ele não faz nenhuma reação, ele se entrega, ele diz: aqui sou eu, estou aqui, podem me prender. Ele não quer guerra, ele não quer fugir. Ele diz assim para Pedro: abaixa essa espada, Pedro. Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus venceu o Getsêmani através da oração. Ele mostrou a oração, ele pediu aos discípulos que orassem. Os discípulos estavam dormindo, estavam apáticos. O versículo 40 fala isso, que eles achou-os dormindo. O versículo 43 diz que ele achou outra vez dormindo. O versículo 45 diz: ainda dormis? E, gente, eu penso que se esses homens estivessem firmes na oração com Jesus, eles não teriam fugido, não teriam negado, não teriam abandonado Cristo. Porque essa é a grande verdade, gente. Quem não ora fica fraco, a carne é fraca. Vigiai e orai, Jesus disse isso. Você acha que o espírito está pronto, é verdade, mas a carne é fraca. O que será de nós, irmãos, sem a oração? Se você vê uma vida de domingo na igreja, domingo eu oro. Você é um crente de domingo. Você é como um discípulo que está aqui na palavra, que não tem uma vida diária com Deus, e na tentação você está fadado a cair. A oração, irmãos, ela não é opcional, ela é necessidade. A oração ela é diária. A leitura da palavra tem que ser diária, tem que se esforçar para fazê-la, senão a gente não faz mesmo. E cai. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está tão assim, imaginando o que vem pela frente, que ele chega a escorrer gotas de sangue. Isso quem diz é Lucas, capítulo 22, versículo 43, fala que apareceu um anjo do céu que confortava, isso lá no Getsêmani, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Gente, o sofrimento de Jesus foi tão intenso no Getsêmani, que os médicos chamam de hematidrose. Suas gotas viram sangue, de tanto sofrimento que a pessoa está passando. Jesus estava uma tristeza da alma, recebendo a carga da humanidade, do pecado da humanidade, porque Jesus sabia que ele ia sofrer sozinho, ele ia para a cruz sozinho, ia sangrar sozinho, ia morrer sozinho. E mesmo Lucas diz que um anjo do céu o confortava. Deus mandou um anjo para confortar Jesus naquele momento, naquela batalha, naquela jardim da decisão. Jesus foi consolado como um filho pelo seu pai. Versículo 39 de Mateus ainda. A nossa salvação, gente, estava por um fio no Getsêmani. Versículo 39 diz que ele disse assim: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Você imagine se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós? Você imagine se no Getsêmani Jesus tivesse desistido da cruz? Você imagine se o Getsêmani Jesus não tivesse aceitado a missão que o Pai o deu?
nós estávamos ainda na antiga aliança. Nós estávamos até hoje oferecendo um cordeiro, estávamos até hoje ainda atrás de um sacerdote para oferecer o nosso culto. O véu não tinha se rasgado. Jesus disse, se possível, mas não era possível, ele tinha que morrer por nós. O sacrifício era de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro diz isso. 1 João fala que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Jesus não podia falhar, e ele não falhou. Ele foi tentado, mas não foi vencido. E o versículo 45, então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, olha que palavra de ânimo que ele dá, de decisão, levantai-vos, vamos. Aquela vontade de Jesus de desistir desaparece, e a vontade divina prevalece, acaba a tempestade, ele vence a tentação, a salvação continua, ele levanta a cabeça, ele chama os discípulos corajosamente, ele vai para a cruz, ele realiza o seu projeto de salvação. Os nossos pecados foram perdoados e o véu foi rasgado. Jesus entrou no Getsemane abatido, angustiado, cheio de tristeza, mas através da oração ele saiu fortalecido, vitorioso, confortado, consolado, e ele saiu para se entregar, saiu para morrer, saiu para vencer e ressuscitar. E no jardim do Getsemane, a nossa salvação estava por um fio, mas esse fio, segundo o escritor da Ultimato, Elben César, esse fio era de aço, e esse fio não se rompeu. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Agradecemos porque no Getsemane, o Senhor Jesus venceu e nos deu o exemplo que a oração é a arma para vencermos também. A vigilância, a oração, a comunhão com o Pai. Assim podemos nós também ser vencedores. Podemos cada dia fazer a mesma oração. Pai, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Podemos cada dia, Pai, escolher a tua vontade, não a nossa, mesmo que não entendamos, mesmo que sabemos que vai ser difícil a caminhada, mas nós podemos, Pai, em oração, escolher o teu caminho, Pai, porque diz a tua palavra que os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, e os teus caminhos não são os nossos caminhos. Assim também, Pai, nós queremos fazer a tua vontade e não a nossa, cumprir o teu plano em nós, através de nós. Ajuda-nos, Pai, a sempre dizer sim ao teu projeto, assim como Cristo disse sim à cruz e cumpriu a sua missão nessa terra e nos trouxe a salvação. Agradecemos pelo sacrifício da cruz. Somos salvos pelo sacrifício da cruz. Somos alvos desse amor. No nome de Jesus. Amém.